5h33. Ô, Cláudio, a gente está na expectativa para o fim do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre aquela ação que suspende decretos do presidente Jair Bolsonaro sobre a compra e também porte de armas de fogo aqui no país. E agora, há poucos instantes, já formou maioria no Supremo, 6-0, para manter suspensos os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Rosa Weber, presidente do STF, votou pela suspensão. Então, 6-0, placar de momento. O julgamento está previsto aí para terminar hoje e o governo perdeu. É um julgamento de cartas marcadas, é muito duro dizer isso, mas é um julgamento previsível, né? Aquela coisa que eu venho sempre aqui venho falando. Trata-se de duas coisas. Primeiro, uma situação de supremacia de um poder sobre os demais, né? O Supremo vem já há algum tempo, né, tentando ali, ocupando os espaços e fazendo por tentativas, vai lá, toma uma decisão, aí verifica, estuda, vê que a resistência não foi tão grande, a decisão seguinte é ainda mais ousada e assim por diante. E vem, portanto, tomando decisões que afetam a soberania dos outros poderes, a independência e as prerrogativas, sobretudo as prerrogativas constitucionais dos outros poderes. O que o Supremo está fazendo agora, os ministros, naquele toma lá da cá corporativista, todos eles se beneficiam uns aos outros nessa situação. Quando tem lá algum deles que pega a relatoria de um caso bastante polêmico, em que ele toma uma decisão que as pessoas não aceitam, né, que grande parte dos brasileiros tem dificuldade de entender, o que eles fazem? Aí ultimamente tem sido isso, manda para o escondidinho do plenário virtual, eles não precisam dar a cara, não precisam aparecer, não precisam justificar a sua posição, simplesmente apoiam o colega. Foi assim no caso da lei dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, quando um ministro monocraticamente, a situação foi ainda pior do que essa decisão dos decretos de armas do Fachin. Foi ainda mais grave porque se tratou ali de uma lei federal que foi discutida durante 2 anos, aprovada no Congresso Nacional e suspensa em bases falsas, não é? Apesar disso, uma lei que foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, uma lei em vigor, né? E a gente sabe que o Poder Judiciário existe para cumprir e fazer cumprir a lei em vigor. Só que não, né? Na composição atual do Supremo Tribunal Federal, que é de doer, o que prevalece é o jogo político, né? O interesse político, o jogo de poder. Imagine que nós estamos aqui, hoje não fosse aí o discurso do presidente da República na ONU, que virou notícia, etc. e tal. Nós estamos há poucos dias das eleições e ninguém fala em político, ninguém fala em autoridade que tem a legitimidade do voto. Ninguém fala em deputado, em senador, mal se fala sobre pessoas que são legitimadas nas urnas, porque o poder político foi deslocado para o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que governa. É o Supremo Tribunal Federal e as pessoas, isso me incomoda muito, assim, eu fico perplexo com a falta não só de discernimento, mas assim, a falta de independência mesmo, né? De grande parte dos meus colegas, dos nossos colegas, Brasil afora, em todos os veículos, né? Que não percebe a gravidade disso. Né? Como se trata de algo que, na verdade, cancela ou relativiza ou simplesmente ignora prerrogativas de um presidente da República que eles detestam, que essas pessoas majoritariamente detestam, sobretudo no meio da imprensa, então é como passa batido. Mas é gravíssimo que aconteça o que está acontecendo no caso dos decretos de armas, por várias razões. Tem a questão de atropelar uma prerrogativa que é do presidente da República de baixar decretos normatizando, regulamentando essa matéria. Isso já é uma violência. A outra violência anterior, inclusive, foi o fato de o ministro Edson Fachin atropelar um colega. Né? Porque, afinal de contas, essa questão já estava sob exame do Supremo Tribunal Federal e há cerca de um ano, o ministro Nunes Marques pediu vista.
e não devolveu para julgamento ainda essa questão. Aí o que é que o Fachin faz às vésperas da eleição? Né, quando está em jogo, inclusive, ou é candidato, inclusive, alguém que a gente sabe que é das relações dele. E aí o que é que ele faz? Ele simplesmente utiliza-se de uma ação movida, não por acaso, pelo Partido dos Trabalhadores, e vai e cancela, suspende a validade de 3 decretos presidenciais que são prerrogativas exclusivas do presidente da República. Aí como é que faz? Quem é que enfrenta isso? Né? Bom, a única instância de queixa, digamos assim, é a imprensa. E a imprensa se cala. Né? Se cala. É como se tivesse tudo bem. Isso é contra o Bolsonaro, está valendo. E aí fica todo mundo ali achando que isso é uma coisa correta, até porque as pessoas confundem muito como é que eu diria, a questão de princípio constitucional com a questão de mérito, como aliás confundiu também o próprio ministro Edson Fachin. Né? Ele sempre, nas alegações para conceder, para assinar a liminar suspendendo os decretos, ele faz considerações de mérito que não são cabíveis. Ele cita estudos que foram vencidos pelos fatos. Né? Ele cita estudos de 2003, 13, que diz que o aumento de armas, a suposição, teses acadêmicas segundo as quais o aumento de armas na sociedade aumenta a criminalidade. Só que isso é falso, ou pelo menos neste momento no Brasil o que temos dobrou o número de armas e despencou o cometimento de crimes violentos por meio de arma de fogo. Portanto, assim, as bases para suspender, embora ele não devesse tratar de questões de mérito, porque essa questão será definida no plenário do Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente atropela o colega, ele atropela prerrogativas do presidente da República, mas o mais grave de tudo é atropelar uma decisão soberana da população brasileira. Os brasileiros, em 2005, foram convocados para um plebiscito no qual decidiram, os brasileiros, por mais de 2/3 dos votos, né, que sim, os cidadãos do Brasil têm o direito de adquirir armas se preencherem todas as exigências legais, etc. e tal. E aí, essa turma aí, a esquerda, a elite dirigente do país, política, etc., que foi derrotada pelo plebiscito, desde então vem enrolando, embromando, tomando medidas até de cínicas, no sentido de não cumprir uma decisão do povo brasileiro, decisão majoritária do povo brasileiro. Eu acho que isso é ainda mais grave do que tudo. Né? Vivemos num país em que convoca a população para um referendo, se faz uma campanha, houve uma campanha eleitoral. Tem muita gente que já não se lembra, mas houve uma campanha com horário eleitoral e tudo mais, de o sim e o não, as pessoas discutindo, defendendo um lado, defendendo o outro, e no dia da eleição, no dia da votação, 64%, mais do que isso, dos brasileiros aprovaram o cancelamento do artigo do Estatuto do Desarmamento que proibia a venda de armas. Bom, durante esse período todo, as elites brasileiras se recusaram a cumprir uma decisão majoritária da população brasileira. Aí chegou, como isso coincide com as propostas e a pregação do Bolsonaro foi lá e baixou um decreto regulamentando essa decisão do plebiscito. E são exatamente esses decretos que, a pretextos absolutamente frágeis, né? Frágeis, superados pelos fatos e tudo mais, o ministro simplesmente ele cancela um decreto do presidente da República. Mas se o outro cancelou uma lei aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, um decretozinho, ou 2 ou 3, isso é nada. Aliás, o Alexandre de Moraes já tinha feito isso, até com ato de nomeação do presidente da República para auxiliares da sua confiança, que é outra prerrogativa exclusiva do presidente da República, é a escolha dele, privativa, né, a nomeação dos seus auxiliares. Enfim, vivemos num país, numa situação muito difícil. É preciso lembrar sempre que o ministro Fachin, que decidiu sobre isso liminarmente, foi o mesmo que também tomou decisão liminar, praticamente proibindo a polícia de combater o crime nas 1.500 favelas do Rio de Janeiro, durante aquele período de pandemia. E é claro que também naquela ocasião o plenário, no escondidinho do plenário virtual,
também avalizou essa decisão absurda do ministro Fachin. E a gente fica ali, muitas das vítimas, né? Muita gente morreu mesmo nesse período, né? O crime no Rio de Janeiro só fez aumentar, só cresceu, tem muitas vítimas produzidas exatamente pela falta pela dificuldade da polícia de cumprir o seu papel. E aí, o que é que faz? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelo aumento, pelas mortes que essa decisão causou, né? Enfim, são questões que o Brasil precisa discutir, viu? Porque ou é isso, ou então, meu caro, cancela a próxima eleição. Não, esta que já está em curso, né? E eles estão agindo para ganhar, cancela esse negócio de eleição e bota logo os ministros do Supremo Tribunal Federal assumindo, um vai ser ministro da Agricultura, outro vai ser ministro da Educação, outro vai ser ministro disso, daquilo, sem serem votados.